Senhoras e senhores, associados e associadas, queridos e queridas que nos acompanham neste canal da Força Invicta, a Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia, é com muito prazer, muita satisfação que hoje teremos mais uma edição da Live da Força. A Live da Força é uma proposta que surgiu nesse período de pandemia para que nós pudéssemos estreitar os nossos laços nesse momento em que a gente tem que manter um distanciamento social. Graças a Deus nós já temos notícias, boas notícias, de vacinas que vêm sendo desenvolvidas, mas infelizmente ainda é necessário esse distanciamento. E para que nós possamos estar mais próximo de você associado, de você associada neste momento tão difícil, para que a gente possa continuar contribuindo, colaborando, com a sua qualidade de vida, trazendo informações importantes, benefícios, conquistas. A força, na pessoa do seu presidente, Major Copérnico Mota, trouxe mais esse espaço, mais esse fórum, para que a gente possa, num dia como esse, após um dia de serviço, após um dia de trabalho, trazer de forma muito leve, muito tranquila, um bate-papo com algum tema de interesse, não só da nossa carreira, mas, por que não, de interesse para a nossa vida e a nossa saúde. Bem, é nesse propósito que hoje nós recebemos um convidado muito, muito importante, um convidado que aceitou a nossa proposta, aceitou esse convite de primeiro, e está aqui hoje para falar de um tema importantíssimo que ainda é tabu na nossa sociedade. Eu vou convidar aqui para dividir a tela conosco o professor Dr. Juarez Andrade. Ele é doutor em urologia pela Unifesp, coordenador da urologia no Hospital da Bahia, professor associado da Universidade Federal da Bahia e membro da Academia de Medicina da Bahia. Vamos aqui convidá-lo para que ele possa, nesse momento, dividir, iniciar esse bate-papo com você associado, com você associada, Por que não falar da associada? Seja muito bem-vindo, doutor. Esse é o canal, esse é o espaço, de comunicação da associação para com seus associados e, por que não dizer, com toda a sociedade baiana, já que nós temos mais de 4.000 associados espalhados pela Bahia e cada associado tem aí a sua rede de relacionamento, a sua família, os seus amigos. Então, a nossa expectativa é de que essa informação que a gente vem trazer hoje, uma valorosa contribuição do senhor, possa chegar a todos os recantos da nossa Bahia. Falava há pouco de que nós ainda vivemos uma época em que existe um tabu muito forte com relação a esse tema do câncer de próstata e todos os cuidados necessários. Então, mais do que nunca, o conhecimento ele é a ferramenta, se não o único caminho para que a gente possa acabar com todos os preconceitos. Então, por favor, sinta-se à vontade, esse é um espaço de diálogo, é um espaço de conversa com o nosso associado e o senhor está em casa. Por favor, sinta-se à vontade mais uma vez. Com a palavra. Muito obrigado, capitão Igor. Muito obrigado. Eu preciso agradecer o convite de Suzy Moreno e seu para participar desse importante evento, agradecer a oportunidade de falar para os associados da Invicta e para a sociedade baiana, como você bem relatou. Dizer que a minha alegria é maior porque o respeito é incomensurável pela instituição, pela Polícia Militar, de quem eu recebi há 4 anos atrás uma homenagem bastante generosa, capitaneada pelo Coronel Guimarães, me concedeu a medalha Liberato de Carvalho. Então eu fui com muita honra receber esse título lá e pude me aproximar dessa instituição tão importante que é a Polícia Militar, que nos protege a todos, A gente vê que nos momentos que a ausência pelas diversas razões da polícia, quantos transtornos passam a sociedade, Nesses momentos que a gente sente ainda mais a importância de uma instituição respeitada que cuida de todos nós. Nada mais justo que nós médicos possamos contribuir um pouco também para cuidar de vocês e cuidar da sociedade um pouco, mas cuidar especialmente dessa instituição que nos é tanto cara e que cuida tanto de todo mundo. Boa noite a todos. Mais uma vez, doutor, seja muito bem-vindo.
né? Esse é um tema de grande relevância não só para os homens, né, como eu disse, mas todas as famílias elas acabam sendo afetadas diretamente sobre esse tema. Hoje, dentro do que foi proposto, né, a gente vai falar um pouco sobre as doenças urológicas que frequentemente afetam os homens, né? O que é próstata, quais as principais doenças da próstata, qual a importância, né, do tratamento do câncer de próstata, fatores de risco do câncer de próstata, como evolui o câncer, né, qual o tratamento e que outros problemas podem acometer os homens. Além de, eu acredito que uma temática que contribui muito para essa questão do preconceito, toda essa dificuldade, né, que nós temos hoje na sociedade, que impede muitas vezes de muitos homens se cuidarem, que é a questão da disfunção erétil. Então, por favor, fique à vontade, os associados, né, todos que estão nos assistindo, por favor, fique à vontade para encaminhar perguntas, podem ser aqui mesmo pelo Instagram ou pelo WhatsApp da Força, pelo meu WhatsApp, né, do vice-presidente da Força. A gente está aqui aberto para que a gente possa fazer desse momento realmente um bate-papo, um diálogo. Muito obrigado, agradeço antecipadamente a participação de todos e queria reiterar, eu sempre que tenho oportunidade eu faço, que é extremamente importante o trabalho que as mulheres fazem na prevenção de saúde dos homens. É incrível como elas têm mais um senso de responsabilidade e compromisso, né? Nós homens, eu não sei se porque achamos que a coisa não vai acontecer com a gente, ou porque temos medo de diagnóstico, enfim, nós não enfrentamos com a responsabilidade devida ainda os problemas de saúde que vão advir, né? Todo mundo vai ter problemas em algum tempo. E é extremamente importante que esses problemas sejam diagnosticados numa fase da doença inicial, em que a cura é sempre mais fácil, o prognóstico é muito melhor, o custo de um tratamento é infinitamente menor, o sofrimento é muito menor. Essa é a importância do Novembro Azul, que foi, na verdade, um alerta, foi um movimento criado na Austrália e que disseminou pelo mundo inteiro, sacudindo os homens para que prestem um pouco mais de atenção à sua saúde, para que deem mais importância a um bem que nos é tão caro, né? O que somos nós se não temos saúde? A gente fica realmente em situação extremamente difícil. Então temos que preservar isso, não só por nós mesmos, como você bem o disse, capitão, mas também pelas nossas famílias, pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que nos cercam. Eu queria lembrar que esse movimento, na verdade, do Novembro Azul, acabou culminando, evoluindo para outras discussões, né? E nós temos que lembrar que o urologista participa, de certo modo, da vida dos homens, de algumas mulheres também, que nós tratamos aparelho geniturinário no homem e urinário na mulher, né? Mas, enfim, em relação aos homens, desde o nascimento nós precisamos avaliar uma criança e ver se não tem fimose, né, que causa tantos probleminhas, doenças congênitas, dificuldades dos testículos se posicionarem da maneira correta, enfim, uma avaliação urológica é imprescindível na infância e vários problemas podem acontecer em torno do nascimento. O diagnóstico precoce e a correção adequada são imprescindíveis também. Na adolescência, não raro, existem problemas relacionados com doenças sexualmente transmissíveis, com dificuldades, incertezas e inseguranças que levam às disfunções sexuais, a problemas de ordem psicológica. Então, o urologista também precisa participar um pouco da vida dos homens. Na idade adulta, adulto jovem, muitas vezes a necessidade, o desejo de ter filhos também nos leva essas pessoas à consulta, ou deve levar a consultas, porque o urologista também trabalha na questão, além da sexualidade, da fertilidade. E por último, já na terceira idade, ou ainda antes dela, mas surgem os problemas miccionais, as dificuldades de urinar, por crescimentos principalmente da próstata, os tumores benignos de próstata e o tão temido e justamente temido câncer de próstata, que é a nossa última, mas é o nosso assunto principal. Então, capitão, o senhor falou sobre a próstata, e eu gosto de começar a falar sobre próstata explicando o que é próstata. Nada melhor do que conhecer, como o senhor também falou, o conhecimento é a nossa principal, se não a única arma, né?
Então, para conhecer a doença, nós temos que saber o que é. O que é essa famosa próstata? Ela faz o quê? A próstata é um órgão pequeno, é localizado na base da bexiga. Então, ela é transfixada pela uretra. É como se ela abraçasse, imagina uma maçã que eu fure com um lápis, essa maçã é a próstata e o lápis é a uretra por onde passa a urina. Portanto, quando ela começa a crescer, ela pode apertar o canal da uretra e causar distúrbios miccionais, dificuldades para urinar. Então, a isso nós chamamos de hipertrofia ou hiperplasia prostática benigna, que tratamos, na maioria das vezes, com medicamentos que são extremamente eficientes, ou quando eles não funcionam, em determinados casos, a cirurgia pode estar indicada. Pior que isso é ainda o câncer de próstata, porque é câncer, porque tem a capacidade de disseminar, e é por isso que é câncer, porque essa doença pode sair do local primário de onde ela surgiu e disseminar para outros órgãos. E ele é muitas vezes traiçoeiro, porque quando ele causa sintomas, quando os processos obstrutivos, ou sangramento, ou infecção urinária ocorrem, a doença já está normalmente numa fase mais avançada, quando a cura é muito mais difícil, se não impossível. Por isso, reiteramos sempre, vamos fazer avaliação anual? Ela é muito importante pelas razões que eu já citei. A gente pode até encontrar algumas divergências em literatura, especialmente porque, alguns anos atrás, há cerca de 8 anos atrás, uma importante organização não governamental americana compilou dados de tudo que havia sido publicado sobre próstata, sobre câncer da próstata, e concluiu que o esforço para diagnosticar e tratar um câncer da população em geral era muito grande, o rastreamento de toda a população para encontrar um câncer clinicamente significativo, câncer de próstata, e tratar da maneira conveniente, era muito grande. A relação talvez não justificasse, o custo-benefício talvez não justificasse. Eu tinha que examinar, tinha que investigar muita gente, tratar muita gente, para realmente beneficiar poucos. Então, a urologia foi sacudida com essa informação, e o tempo mostrou que, na verdade, aqueles trabalhos que eram trabalhos sérios, eles tiveram uma conclusão inadequada, principalmente porque o acompanhamento desses pacientes não foi feito a prazo suficientemente longo para mostrar o verdadeiro benefício do tratamento. E mais que isso, nós aprendemos a escolher, a selecionar melhor os pacientes que nós vamos tratar e devemos tratar porque eles têm doença clinicamente significativa, daqueles pacientes que têm câncer de próstata indolente, cânceres de próstata que não vão evoluir, cânceres de próstata que não necessitarão tratamento. Então, com esse conhecimento pleno, hoje a gente sabe quem nós devemos beneficiar e quem efetivamente nós vamos precisar tratar. Doutor, muito interessante essa abordagem que você fez, porque eu estava estudando um pouco sobre o tema para que a gente pudesse ter uma live realmente rica, né? Pudesse somar alguma coisa ao que o senhor está trazendo. E eu vi que teve uma pesquisa que durante esse período de pandemia, uma pesquisa ela foi pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostra que a pandemia afastou homens dos consultórios médicos, né? Então, ela diz que houve, com a pandemia, em curso, 57% do grupo acima de 40 anos afirma ter percebido um impacto negativo na sua saúde. Então, seria interessante que o senhor falasse um pouco também sobre isso, porque além do tabu que existe, né, e do preconceito com relação às prevenções, os tratamentos preventivos, existe também essa questão da pandemia, que é um fator importante nesse momento e que tem afastado um pouco as pessoas desse cuidado. Que o senhor tão bem disse agora é de fundamental importância, né? Quanto mais cedo a gente está fazendo esse cuidado, essa prevenção, mais fácil fica a questão do cuidado. Muito bem, parabéns, capitão, pelo seu preparo para essa conversa. Observe que o câncer de próstata é um termo absolutamente genérico. Eu posso estar falando simplesmente de um paciente que não vai precisar fazer absolutamente nada, ou de um outro que precisa tratar de maneira urgente, de certo modo, o mais breve possível.
Então, de que isso vai diferenciar? O que vai separar um paciente que precisa de tratamento daquele que pode ser simplesmente acompanhado? E um dos principais fatores desse discernimento, dessa separação, é o estágio clínico. E o estágio clínico é a fase que a doença se encontra. Então, o que a gente observa naqueles países que resolveram não fazer o rastreamento e no Brasil, com esse afastamento dos pacientes do consultório, é uma migração de estágio clínico da doença. Ao invés de diagnosticar na fase inicial, quando a cura é muito mais fácil e muito mais possível, nós conseguimos curar acima de 90% dos pacientes na fase inicial das doenças e praticamente não conseguimos curar ninguém nas fases mais avançadas. Portanto, essa migração, esse período de afastamento dos consultórios já fez com que, e eu temo que faça cada vez mais, o nosso diagnóstico seja feito em doenças mais avançadas e isso com um custo importante para a população em geral. Interessante. O senhor falou muito sobre a questão de prevenção, né? Existe uma dúvida que ela é recorrente com relação à questão do fator hereditário, né? Eu tenho um caso, meu pai recentemente, tem há poucos anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, né? E teve que se submeter a um procedimento cirúrgico, radical, e apesar disso ele era uma pessoa que fazia uma prevenção, digamos assim, irregular, né? Mas mesmo assim houve essa necessidade desse procedimento cirúrgico. Eu acredito que seja uma dúvida recorrente de muitos que estão nos assistindo, né? Qual a importância desse fator hereditário, né, na questão do câncer de próstata? São duas questões importantes. Primeiro, em relação ao fator hereditário, nós sabemos que pacientes que têm parentes de primeiro grau na família, a cada parente, dá para a gente dizer que a cada parente de primeiro grau, ele dobra a chance de ter um tumor de próstata, um câncer de próstata clinicamente significativo. Então, quem tem irmãos ou teve pai que portador de câncer da próstata, especialmente se esses parentes foram acometidos numa fase mais precoce da vida, e quando a gente fala em próstata em fase precoce é 60, 65 anos, a chance aumenta expressivamente. Portanto, história familiar é extremamente importante. Outro aspecto importante, só para não esquecer, é raça, né? E nós temos muita gente de cor negra na Bahia, então para a nossa população isso é um alerta ainda mais expressivo, né? Então pacientes da raça negra devem cuidar um pouco mais, porque a doença costuma acometer os negros numa fase mais precoce da vida e questiona-se também se não é mais agressiva nos negros, portanto nós temos ainda que proteger essas pessoas. Mas bem, quando nós falamos de prevenção do câncer da próstata, é um termo meio genérico. Na verdade, nós prevenimos a detecção de uma doença mais avançada, porque nós aprendemos e muito a diagnosticar precocemente e a tratar adequadamente um câncer da próstata, mas a gente não sabe efetivamente prevenir o início do câncer da próstata, entende? A gente deve dizer assim, que quem viver terá câncer da próstata, quem viver muito terá câncer de próstata um dia, a chance aumenta expressivamente com a idade. O que nós médicos pretendemos é diagnosticar precocemente, identificar aquele paciente que tem um câncer clinicamente significativo ainda relativamente jovem, para que a gente possa tratá-lo e evitar a progressão da doença, que isso sim traz consequências catastróficas, inclusive a morte. Doutor, nesse momento, nesse período de pandemia, quais têm sido os cuidados, né, para o atendimento presencial? Porque eu acredito que há a necessidade, dentro da prevenção, a questão do exame, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão dos exames preventivos que devem ser feitos, a partir de que idade a gente deve começar a fazer esse tipo de exame. O senhor falou que o cuidado com a prevenção, né, do nosso sistema
ele começa desde o nascimento, né, digamos assim. Mas, especificamente, essa questão da próstata, a partir de qual idade a gente deve começar a se preocupar e quais são os exames, né, que são indicados, o que é que a gente deve analisar, o que é que o senhor, enquanto especialista, analisa, quais são os indicadores, digamos assim? Bem, o que nós preconizamos é que todas as pessoas, todos os homens a partir de 50 anos, se assim o desejarem, que é claro, toda decisão médica é do paciente. Tem pessoas que simplesmente não querem fazer parte desse processo. Eu me lembro e cito muito um paciente austríaco que me perguntou que se ele não fizesse nada com o câncer da próstata dele, ele viveria 5 anos. Eu respondi que sim, que pelo câncer da próstata ele não teria chance de morrer nos próximos 5 anos. Ele simplesmente disse que não queria viver mais que 5 anos e pronto, eu nunca mais o vi. Então depende muito da decisão do paciente. Mas o que nós preconizamos é que todo mundo, a partir dos 50 anos, todo homem faça anualmente a sua visita ao urologista. Ou todos os homens a partir dos 45 anos, que tiverem casos na família, ou que forem de raça negra. Então, nessas duas situações, eu acho importante fazer o exame, que nos dá a chance do diagnóstico precoce. E do que é que consiste o exame, respondendo a sua segunda pergunta, capitão? O exame consiste num toque retal, que é um exame praticamente doloroso. Eu sempre falo que é um exame um pouco chato, né? Porque é chato, mas demora alguns segundos, 5, 10 segundos, a gente termina o exame. Não é um exame doloroso e não muda absolutamente a vida de ninguém. Portanto, esse preconceito que, felizmente, cada vez é mais raro, ainda existe, mas é cada vez mais raro, ele não se justifica. Não existe uma razão para isso, é uma grande bobagem. As mulheres fazem os exames delas regularmente e não tem problema nenhum. Então, os homens precisam se acostumar a fazer. Além do toque retal, e por que o toque retal é importante? Porque através do reto, logo acima da parede do reto, a gente consegue sentir a próstata, a gente quase que pega, que toca na próstata. Então a próstata tem uma consistência macia. Quando o urologista sente o endurecimento da próstata, a próstata está endurecida, e ele desconfia que o paciente tenha um câncer de próstata, a chance dele acertar é muito grande. Portanto, ele tem, a gente chama de valor preditivo positivo. Quando nós julgamos tratar-se de um câncer, nossa chance de acertar é muito grande. Mas é um exame que não é completo porque ele não tem tanta sensibilidade, ele tem especificidade. Quando a gente acha que é câncer mesmo, ele tem especificidade, mas ele não detecta os casos bem precocezinhos lá no começo. Para isso a gente precisa de um exame de sangue chamado PSA. O PSA é uma enzima, é uma proteína que só a próstata fabrica, por isso que ela se chama específica da próstata. Só a próstata fabrica em quantidades pequenas em pacientes normais. À medida que o paciente vai envelhecendo, aumenta um pouquinho, e as doenças de próstata benignas aumentam um pouco mais, os processos inflamatórios aumentam e diminuem a dosagem de PSA no sangue, e o câncer de próstata aumenta sempre, quase de maneira linear, ascendente. Então através desse marcador, nós suspeitamos do câncer da próstata. Então, quando nós fazemos esses dois exames, em um deles ou nos dois encontramos alterações, a gente faz um terceiro exame, que é a ressonância magnética, hoje tão importante no diagnóstico e na definição do prognóstico de câncer da próstata. Qual dos três é mais importante? Eu brinco com isso, é aquele banco de 3 pernas. No banco de 3 pernas, qual é a mais importante? As 3 são igualmente importantes. Então, nós temos 3 ferramentas muito boas para diagnosticar câncer da próstata. Quando uma dessas 3 sugere câncer da próstata, nós então encaminhamos o paciente para a biópsia, que é um exame muito simples, que um aparelho dispara umas agulhas, que tira pequenos fragmentos, e esses exames vão para o estudo anatopatológico, que as pessoas chamam de biópsia. Então, o estudo anatopatológico vai mostrar as células, e as células de arquitetura normal da próstata são tumores benignos, as células com arrumação diferenciada, diferente, tratam-se de tumores benignos de câncer da próstata. Aí a gente tem o diagnóstico. Partindo do diagnóstico, nós vamos para o estudo do estadiamento, que eu falei, que é saber até onde foi a doença.
Então, quando é na parte inicial, nós temos uma conduta, quando a doença é disseminada, uma conduta divergente. Muito bem. Doutor, o senhor falou que após ser identificado, a depender do estágio, né, que foi identificado, existem tratamentos diversos, né? O senhor poderia detalhar um pouco? Porque eu acredito que o senso comum, a população, de uma forma geral, ela acredita que a única solução seja cirúrgica, né? No início, Uhum. falou de alguns tratamentos medicamentosos, né? Sim. Poderia detalhar um pouco mais para a gente quais são essas opções de tratamento, a depender do estágio que seja diagnosticada a doença? Primeiro, eu estou aqui preocupado que você veja aquela que orgulhosamente eu penduro do meu peito aqui, é minha medalha, viu, daí da polícia. Com certeza. É a medalha Leopoldo de Carvalho. Com certeza. Então, a, o tratamento vai depender de vários fatores, capitão. Um deles é a fase que a doença se encontra, porque nós sabemos que o câncer de próstata é indolente, ele leva muitos anos evoluindo. Então, quando nós percebemos que aquele paciente não tem uma expectativa de vida tão longa, ou quando ele apresenta dados na biópsia de pouca relevância, em que ele é clinicamente pouco significativo, nós nem sequer tratamos. Nós chamamos de vigilância ativa, que não é não fazer nada. Nós ficamos olhando para ele o tempo inteiro, para aquele câncer, e se ele não apresenta modificação no comportamento biológico, se ele não apresenta sinais de agressividade, se ele não mostra tendências de evolução, de disseminação, se ele não mostra potencial de causar prejuízo, nós deixamos lá. E não incomodamos aquele paciente durante toda a vida. E algumas vezes, os pacientes vivem 20, 30 anos e a doença não evolui, é uma maravilha. Foi isso que a gente aprendeu nos últimos anos, a separar a doença clinicamente significativa, aquela que vai evoluir ou tem grande chance de evoluir, daquela que, a princípio, pelo menos não evolui. Então, uma vez diagnosticada, identificada a doença clinicamente significativa, nós saímos do vigilância ativa. Vamos agora tratar. O tratamento é extremamente eficiente, de certo modo oneroso, porque implica em cirurgia ou radioterapia. A cirurgia, ela evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos. Então, eu me lembro que no passado era uma cirurgia que sangrava muito, era uma cirurgia que nós reservávamos vagas de UTI para esses pacientes, e, enfim, eram cirurgias consideradas de grande porte, de altíssima complexidade. Depois de alguns estudos com microscopia eletrônica, identificação melhor da anatomia, nós conseguimos separar a próstata que nós queremos tirar daquelas estruturas nobres que a envolvem, principalmente o feixe vasculonervoso cavernoso, que é um feixe de nervos que vai para o pênis e preservam a ereção, e o esfíncter que controla a urina, além de identificarmos os pontos de sangramento. Então, é uma cirurgia que não sangra mais, é uma cirurgia que nós temos uma chance enorme, enorme de preservar a continência urinária, os pacientes continuam continentes, e um número expressivíssimo, hoje a maioria dos pacientes tem chance de preservar também sua função erétil. Então, é uma cirurgia cada vez menos agressiva e mais eficiente. Existe um tratamento alternativo, que é a radioterapia, com suas variações de bracterapia e etc., que é uma... Assim, nós podemos prescindir da cirurgia, nós não precisamos fazer cirurgia, mas o tratamento radioterápico também tem suas implicações, tem suas comorbidades, tem suas falhas de tratamento e tem suas complicações. Enfim, a cirurgia está cada vez melhor, mais eficiente, menos agressiva, com resultados mais interessantes e, portanto, isso causou um aumento da aceitação. Mais importante que isso, entretanto, é nós termos hoje a plena compreensão de que nós temos um grupo expressivo de pacientes que nós não vamos precisar tratar. Excelente. Doutor, tem algumas perguntas que estão sendo colocadas aqui. Uma delas fala que deixa eu pegar aqui só o nome do Super Vida Verde,
né? Faço regularmente exames preventivos, o toque retal, o PSA baixo, e nenhuma anomalia foi mostrada na ressonância paramétrica. No entanto, foi detectado câncer na biópsia, após uma redução da próstata. Como o senhor falou, existe essa possibilidade, né? É um tripé. Então, não houve... Ele estava fazendo os exames anteriores não detectaram, mas a biópsia levou à detecção do câncer. Baseado nisso, e o que o senhor já falou também sobre a questão do fator de predisposição, a questão hereditária, primeiro grau, a questão da raça, existe algum comportamento, seja uma dieta alimentar desregrada, seja a falta de exercícios, algo que já foi verificado que contribui de alguma forma ou pode agravar depois de detectado um quadro como esse, né, de câncer de próstata, pode agravar o quadro, Existem acelerar? alguns trabalhos que mostram que a obesidade predispõe um pouco mais a câncer de próstata, mas isso não é algo firme. Existem uns cânceres, por exemplo, urológicos também, como câncer de bexiga, que nós sabemos claramente que tem uma relação direta com o tabagismo. Câncer de próstata não tem muita relação com isso. Se eu quiser diminuir um pouco a chance, eu vou tentar não engordar. Os obesos têm uma chance um pouco maior. Mas isso não é nada tão significativo assim. Em relação ao caso da pessoa que comentou, existem duas situações possíveis. Ou existia algum indício de câncer de próstata, porque a biópsia só é realizada se o PSA estiver aumentado, se o toque retal for alterado, ou uma ressonância num exame por outra causa mostrar alteração da próstata e, portanto, a biópsia está indicada. A segunda hipótese, bem, então se ele fez uma biópsia, inicialmente e diagnosticou um câncer de próstata, ele tinha alguma razão para isso. Algo motivou o médico a realizar a solicitação da Existe um biópsia. indicativo, Em, né? em outra situação, ele pode ter sido operado por um processo obstrutivo por um tumor benigno e um achado incidental da biópsia, do exame anatomopatológico, mostrou um câncer da próstata. Geralmente são cânceres de pouca importância clínica e não necessariamente necessitarão de tratamento. Algumas vezes, entretanto, o câncer mesmo incidental pode ser clinicamente significante, ele precisará de tratamento sim. É bom chamar a atenção que quem operou a próstata por tumor benigno deve continuar examinando sua próstata anualmente, porque quando a gente opera um tumor benigno, nós retiramos a parte central da glândula, o núcleo da glândula. A parte periférica, que é onde nascem a maioria dos tumores, cerca de 80%, permanece preservada e, portanto, suscetível à doença, uma nova doença, que é, no caso, o câncer de próstata. O senhor falou que com o decorrer da nossa vida, né, existe uma possibilidade de um aumento da próstata, né? É algo que é esperado, digamos assim. Sim, capitão, é sim. A próstata começa a aumentar por volta dos 40, 45 anos. Ela, quando nós somos muito jovens, ela é muito pequenininha, do tamanho de uma castanha. Aí ela vai crescendo. Quando ela cresce e é tumor benigno, nós só devemos nos preocupar quando é obstrutivo. Uma próstata normal tem 20, 30 gramas, mas ela pode chegar a 200 gramas ou mais que isso. Se ela não for obstrutiva, se ela não causar dificuldade miccional, dificuldade de esvaziamento da bexiga por compressão da uretra, nós não devemos tratar, porque não vai causar mal nenhum. Aliás, o câncer de próstata não provoca um aumento expressivo do tamanho. A gente não deve esperar aumento do volume da próstata para desconfiar de câncer, né? Ela tem uma modificação celular sem necessariamente, na maioria das vezes nem existe, um aumento expressivo do volume prostático. A próstata aumenta muito mais por tumor benigno. Esse era um erro no passado muito mais longínquo também. Nós tratávamos o aumento do volume da próstata. Hoje a gente não trata isso. Nós tratamos se esse aumento causar um prejuízo, uma obstrução, uma dificuldade para urinar, que também leva a consequências muito significativas, apesar de ser um processo benigno. Entendi. Bem, para quem chegou agora na nossa live, essa é a live da Força Invicta, onde nós, desde o período que iniciou esse momento que nós estamos vivendo, esse momento difícil da pandemia, nós buscamos esse espaço, através do nosso presidente, Major Copérnico Mota,
para nos aproximar cada vez mais do nosso associado e também da sociedade baiana. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de estar aqui conversando, nessa conversa muito agradável e enriquecedora, com o Dr. Juarez Andrade. Para quem chegou agora, ele é doutor em urologia pela Unifesp, coordenador da urologia do Hospital da Bahia, professor associado da UFBA e membro da Academia de Medicina da Bahia. Então, para quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme ter o professor aqui conosco. E eu tenho certeza que essas informações que a gente está discutindo aqui são dúvidas que pairam, né, em toda a sociedade. Muitos homens, ainda numa sociedade machista que a gente ainda vive, né, ainda tem uma resistência muito grande, um tabu, né, que impede da gente realizar o cuidado preventivo adequado, que passa aí pela questão do exame do toque retal e principalmente, doutor, com relação à disfunção erétil, que é uma grande preocupação, acredito que de uma boa parte, né, das pessoas, dos homens que são acometidos por essa doença ou temem essa doença. Né? O senhor falou que a questão da cirurgia avançou muito e que hoje há a possibilidade de uma preservação dos feixes nervosos, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão do risco, né, dessa disfunção erétil provocada pela questão do câncer de próstata e também tem uma outra pesquisa também pela Sociedade Brasileira de Urologia que ela fala que a disfunção erétil tem aumentado durante esse período da pandemia. Se eu pudesse também trazer alguma informação sobre essa questão, acredito que será de grande valia. Muito bem, capitão. Seguramente aumentou bastante mesmo, principalmente pelos aspectos psicológicos, né? Nós precisamos de 4 fatores funcionando bem, né? Nós precisamos dos nervos bem, dos vasos, dos hormônios e de uma cabeça tranquila, né? É muito frequente um desajuste psicológico numa fase em que você precisa ter um comportamento completamente diferente de tudo que a humanidade já viveu, né? Um isolamento pleno, um medo muito grande de adquirir uma doença com potencial importante de letalidade, né? Então, esses fatores atrapalham muito. A atividade sexual vem quando tudo está tranquilo, né? Nós, na situação de perigo, de fuga ou luta, ninguém tem relação sexual. Então, isso tem desequilibrado e causado importantes problemas de ordem psicológica com consequentes resultados negativos sobre esse aspecto. Mas em relação às outras etiologias que não psicológicas da disfunção erétil, da dificuldade de ereção no homem, uma importante ainda causa, não é a mais importante, mas a importante causa é a cirurgia da próstata, né? A gente pensa assim, é porque tirou a próstata? Não, a próstata não é um órgão da sexualidade, ele é um órgão da fertilidade. A próstata produz o PSA, que o liquefaz o sêmen, ele produz uma parte do esperma, portanto ele é importante na fertilidade. E exerce um certo controle também, um controle passivo da micção, né? Então, só que quando nós retiramos a próstata, nós podemos traumatizar ou seccionar os nervos que passam do lado dela, a gente chama de posterolateralmente, do lado e atrás da próstata, passam nervos que vão dar ereção. Então, nós aprendemos a preservar esses nervos e, portanto, na maioria dos pacientes a gente consegue a preservação da potência sexual, mas não é uma garantia plena, o número ainda de pacientes perde ereção. Felizmente, nós temos correção para isso, né? Vou falar um pouco da correção, porque eu quero falar primeiro de outros fatores que ocasionam isso. A gente às vezes fala que a disfunção erétil é um problema muitas vezes cardiológico, cardiovascular, porque as doenças cardiovasculares que causam a dificuldade de progressão do sangue para o pênis, na ereção se dá porque o pênis enche de sangue, né? Então, se as artérias não estão fluindo bem para os tecidos, inclusive para o pênis, a ereção vai acontecer com mais dificuldade. Então, a aterosclerose, né, depósito de colesterol dentro das artérias, com dificuldade de veiculação do sangue, provoca
a disfunção erétil também. O diabetes dificultam expressivamente a condução neurológica e, portanto, causam também disfunção erétil. A dislipidemia, né, colesterol alto, triglicérides alto, causam também uma disfunção erétil. Então, nós sempre aconselhamos a combater uma alimentação balanceada, sem exagero. Quantidade é muito importante. Eu vejo muito se falar sobre qualidade dos alimentos, mas quantidade importa também, né? Nós devemos comer pouco, andar bastante, fazer muito exercício, né? E dormir bem. São fatores para a preservação da saúde. Esses fatores interferem diretamente na atividade sexual, né? Então, são fatores que nós podemos cuidar. O diabetes bem controlado também diminui bastante. Quando bem controlado, a chance é menor de interferência na atividade sexual. Portanto, cuidar do diabetes, cuidar de alimentação balanceada e fazer exercício físico são fatores muito importantes para quem quer preservar a qualidade de vida. Porque durante muito tempo a gente discutiu muito como viver mais, né? Porque a expectativa de vida era muito curta. A gente não vivia o suficiente para entender como era importante preservar a qualidade de vida. Hoje que a humanidade vive muito mais, se a gente olhar num período recente, no início do século passado, se vivia 35, 40 anos. Hoje a gente vive facilmente 90 anos. Então, nós precisamos trabalhar também não só a longevidade, mas como a qualidade de vida. E a sexualidade é um fator extremamente importante na preservação dessa qualidade, né? Na sensação do bem-estar, na sensação de fazer parte de uma vida que dá prazer, porque a vida é para ser vivida de maneira equilibrada e, por que não, prazerosa, né? Então, cuidar dessa sexualidade é muito importante. E um braço extremamente importante que eu citei também é o braço dos hormônios, né? Nós sabemos que sem a testosterona, que é o hormônio masculino, não existe libido, não existe desejo da atividade sexual. Então, alguns homens, com o passar do tempo, apresentam hipogonadismo, que é uma diminuição por parte do testículo da capacidade de sintetizar a testosterona, que é o hormônio que estimula a sexualidade. Portanto, quando nós identificamos muito bem, nós fazemos muito bem, esses homens com hipogonadismo, com déficit de testosterona, nós podemos facilmente, e devemos, repor a testosterona para que eles voltem a ter a sua atividade sexual, voltem a melhorar seu humor, melhoram a capacidade física, a capacidade de trabalho, melhoram as relações familiares e com amigos, enfim. A testosterona baixa causa uma série de fatores extremamente prejudicial, inclusive com aumento da chance de problemas cardiovasculares. Portanto, até para proteger o coração, até para isso, a gente deve fazer reposição hormonal. Eu só reitero que a gente deve fazer reposição hormonal em quem tem indicação. E quem é, capitão, que tem indicação? É aquele paciente que tem um déficit hormonal, a gente prova isso no exame de laboratório, e tem a clínica compatível. Quem não tem uma das duas coisas não precisa. Se o exame mostra lá um déficit relativamente pequeno de testosterona, mas o paciente está bem, tem a sua vida sexual ativa, trabalha, faz esporte, faz exercício, ele não precisa de reposição de testosterona. Se o paciente tem uma testosterona normal e tem queixa, você pode até ao contrário, pode até repor, mas enfim, nós tratamos quem tem hipogonadismo, é quem tem as duas coisas, esse é o paciente que mais confortavelmente nós tratamos. Aquele paciente que tem queixa expressiva e tem o déficit de hormônio. Quando nós não encontramos as duas coisas juntas, raramente a gente precisa tratar. Bem, eu acho que a gente poderia passar mais de uma hora conversando aqui sobre esse tema, porque ele é muito complexo, né? E ao mesmo tempo importante, eu acho que para o nosso dia a dia, a gente às vezes acaba focando muito na questão do câncer de próstata e não pensa, né, em todas essas variáveis que o senhor trouxe agora, que são tão importantes para a nossa qualidade de vida, não só nesse estágio da vida, quando o senhor diz que há uma indicação da gente fazer um acompanhamento a partir dos 45, dos 50 anos,
mas desde sempre, né? Porque a importância do sexo, né? Dos nossos relacionamentos, na nossa vida, como o senhor disse, né? A questão dos hormônios, a importância deles no nosso trabalho, na nossa disposição para atividade física, enfim. Realmente é um tema muito abrangente, né? E pela audiência que nós estamos tendo aqui, os feedbacks, né? Muita gente parabenizando, dizer que assistir uma live com o senhor é realmente uma aula magna. Obrigado. São muitas manifestações aqui de pessoas que estão parabenizando o senhor por essa live, por tanto conhecimento que o senhor tem nesse momento aqui, né? Muitas pessoas estão em casa e estão tendo a oportunidade de ter essa aula com o senhor. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais. O senhor acabou entrando por um tema que eu acho que é de grande importância, não só para a questão dos homens, mas para a família como um todo. Porque quando um ente da família, né, um membro, não está, digamos assim, com a sua qualidade de vida, não está bem consigo mesmo, isso acaba repercutindo em toda a família. Né? Então, no momento que nós estamos vivendo, essa questão de pandemia, o importante do cuidado de todos. E aí o senhor falou no início da questão da importância da mulher, né? Nesse cuidado, nessa prevenção. E nós temos muitas mulheres aqui assistindo a nossa live, né? Que têm aí seus maridos, seus companheiros, seus pais, seus avós, né? Por que não seus filhos, que a gente está aqui num processo de educação. E qual a importância delas nesse momento, né? Eu sempre agradeço, né? Porque elas são mais amadurecidas. Parece que as mulheres já evoluíram um pouco mais aqui. Vamos confessar isso, a gente está um pouco atrás. Mas, enfim, o senso de responsabilidade delas com a saúde é maior. Então, eu não tenho esse dado estatisticamente, mas é raro assim um homem que vai ao consultório por iniciativa própria, casado. Assim, geralmente é a mulher que marca, é a mulher que insiste, é a mulher que leva. E muitas vezes vai até e não volta para levar os exames, ou não faz os exames que a gente solicita, ou mesmo não usa as medicações e não faz os tratamentos que nós preconizamos. Então, elas têm esse senso de responsabilidade maior. Não sei se é só cultural ou é delas mesmo, porque elas estão mais acostumadas desde a adolescência, vão sempre nos ginecologistas, então, e nós homens não. Como eu disse, a gente tem talvez aquele sentimento de com a gente não vai acontecer e, portanto, não frequenta nossos médicos regularmente. Então, eu realmente sempre aproveito a oportunidade para agradecer isso que elas fazem por amor, né? Quem ama, cuida, não é mesmo? Então, as mulheres têm esse papel que é extremamente importante. E, voltando ao assunto da sexualidade, é importante imaginar que, por exemplo, uma simples queda de humor, né? Alguém está mais mal-humorado, está mais arredio, conversa menos ou um pouco mais ríspido do que de costume. Pode não ser nada diferente de uma simples queda de testosterona, simplesmente. É uma condição orgânica e não psicológica. Então, nós devemos sempre afastar os fatores orgânicos antes de achar que as coisas são de origem psicogênica. Portanto, dosem a testosterona de pessoas que têm variação expressiva de humor, de comportamento, que têm um pouco mais, um quadro talvez depressivo, de resistência a encontrar amigos, a ir trabalhar ou de fazer exercício. Façam isso, porque é claro que a sexualidade é extremamente importante, mas não é a única coisa afetada com o déficit hormonal expressivo. Ok, doutor. A gente está chegando aqui no momento que a gente vai ter que se despedir. Como eu disse, o Instagram limita, né, nosso tempo em apenas 60 minutos. Eu quero, desde já, agradecer ao senhor pela disponibilidade, né, agradecer por ter aceitado o convite primeiro de nossa assessora de comunicação que está aqui, Suzy Moreno. Quero também fazer um agradecimento a ela, porque boa parte do trabalho que nós estamos desenvolvendo, principalmente nesse período de pandemia, tem a participação efetiva dela, né, da profissional que ela é, da competência dela, né, e ela nos brindou com a presença do senhor.
agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, né? Eu sei que muitas vezes a gente está na nossa rotina, né? E nós que somos da área de segurança pública e defesa social, porque nossa associação também contempla os bombeiros militares, nós não paramos nessa pandemia, né? Estamos, digamos assim, exercendo o nosso juramento, que diz que é servir ao próximo com risco até da própria vida. Então, assim como os médicos e tantos outros profissionais que não pararam nesse momento de pandemia. E eu sei que às vezes chegar em casa e ainda assistir uma live, por mais interessante que seja, às vezes não é fácil. Mas quero dizer a todos que essa live vai estar disponível, né, no nosso canal. A gente tem uma audiência, muitas vezes até posterior, maior do que a live em si, por conta dessas questões que a gente acaba colocando, né, de outros compromissos. Mas eu tenho certeza que qualquer um que acessar essa nossa live vai ter uma grande oportunidade de dirimir muitas questões e, quem sabe, até esgotar essa questão do preconceito e, de uma vez por todas, entender que o conhecimento, né, a prevenção, o cuidado é mais importante do que depois descobrir e tratar a doença. Então, por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Se o senhor puder falar um pouco das campanhas que o senhor participa, ou que estão acontecendo, né, que a gente possa ter acesso, que a gente possa divulgar, né? Esse é um canal que está aqui, estamos à disposição, né, para fazer esse tipo de divulgação, esse trabalho de utilidade pública. Muito bem, capitão. Eu queria realmente agradecer, na verdade, a oportunidade. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite, com muito prazer que eu participei desse evento tão bem conduzido por você, que tem um preparo espetacular para a gente conversar de uma maneira construtiva e útil, que é isso que nos interessa, né? Dizer da minha alegria de participar, pelo respeito que eu tenho pela instituição. Acho que vocês são os verdadeiros heróis, né? Bombeiros e policiais, né? São os que nos protegem a todos. Né? Imagina o que seria da sociedade sem vocês para controlar os desmandos, né? E controlar um pouco as imperfeições humanas, que elas existem e estão por aí, né? Então, enfim, colocar-me sempre à disposição quando eu puder ser útil, eu farei com todo prazer e com muita alegria. Realmente, para mim, é uma condição muito especial, um motivo de orgulho receber esse convite. Agradecer a Suzy, porque escolheu, ela tem uma gama de profissionais aí, claro que ela tem contato expressiva, e gentilmente me escolheu para participar e me deu esse prazer de uma noite tão aprazível, tão agradável. Dizer que realmente tem que ficar, depois de uma conversa nesse nível, aquela semente do cuidar, né? Do que nós devemos, o que nós temos para cuidar que é mais importante do que a saúde? Nada, né? A gente vai no avião, né? E falam que quando a máscara cair, a gente deve colocar primeiro na gente e depois colocar nos outros. Aquilo não é uma demonstração de egoísmo, é simplesmente uma estratégia, que se eu quero cuidar das outras pessoas, eu tenho que estar inteiro. Então, eu preciso cuidar de mim, e cuidando de mim, eu posso cuidar das outras pessoas. Então, nada melhor do que deixar essa mensagem para que vocês se cuidem, né? Porque a sociedade precisa, nós precisamos de vocês, da polícia, dos bombeiros e da população em geral, não é verdade? Então, reiterar que eu também faço uma analogia com uma planta, né? A gente pega uma sementinha, coloca lá num vaso e ela nasce com milímetros, depois centímetros de altura e vira uma árvore imensa. Isso a árvore é uma coisa boa, mas um câncer é também assim. Começa pequenininho, então tratar um câncer na fase inicial é muitas vezes fácil e o resultado é extremamente gratificante. Ao passo que, se essa nossa semente cresce e enraiza, se esse câncer atinge órgãos profundos, atinge outros órgãos e, principalmente, se dissemina à distância, nossa chance de erradicação do problema diminui expressivamente e o sofrimento é muito maior. Portanto, vamos diagnosticar precocemente e tratar da maneira adequada quando indicado. Enfim, colocar sempre à disposição mais uma vez
e dizer que realmente foi uma alegria participar e agradecer também a participação de todos, né? Chegar em casa realmente, como você disse, já cansado depois de um dia exaustivo e ainda falar de coisa séria, com tanta coisa, tanta alternativa boa que a gente tem para fazer, realmente é uma demonstração de responsabilidade. Agradecer a audiência de todo mundo e me colocar sempre à disposição quando vocês julgarem necessário e acharem que eu possa ajudar em alguma coisa. Bem, doutor, com isso, com esses agradecimentos, em nome principalmente do nosso presidente, Major Copérnico Mota, de todo o corpo diretivo, nós nos despedimos, nos colocamos mais uma vez à disposição. Viu? Muito grato pela disponibilidade, generosidade. Agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e dizer que em breve nós teremos outra live com mais de um tema de relevância, de importância, não só para a nossa carreira, mas para a nossa vida. Essa é a função da Força Invicta, de não só prestar um serviço aos seus associados, mas também a toda a sociedade baiana e, por que não, brasileira. Então, uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, boa noite a todos.